Vamos lá? Quinto princípio da energia. Energia sistêmica, inteligência divina. A parte tem origem no todo. O que é isso? Nós temos origem divina, de Deus. Deus nos fez. Então Deus está aqui, estamos junto de Deus. Então Ele nos fez. Nós somos parte. Então a parte tem origem no todo. A parte está junto do tudo. Então a gente está junto da natureza, a gente está junto da parte espiritual, a gente está junto das outras partes humanas, formando um único sistema energético. Então é como se Deus nos fez para estar junto, para estar dentro de um grande sistema que está a natureza também dentro dela. O que o ser humano faz? O ser humano, ele foge de Deus e vai direto na outra parte. Então há um contato parte-parte, sem passar por Deus. É como se Deus fosse o grande centralizador de tudo. Então aí começa a ficar imperfeito as nossas ações. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,3. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A inspiração, a vontade de Deus me deu vida. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O todo é Deus. O tudo é Deus mais a criação. E a parte é a criação. Então somos parte. Fazemos parte do tudo, que é a criação mais Deus. E o todo é Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. A gente tem origem no todo, só que a gente faz parte do tudo. Então estamos tudo juntinho. Aqui entra uma teoria do sistema de Deus. Então estamos inseridos no grande sistema que Deus criou. É como se ele criasse uma relação para com a criatura, nós, de extrema dependência. Muitos aqui vão falar, pô, mas o ser humano é tão independente, gosta de fazer um monte de coisa, mas não, ele quer que a gente fique dependente. E quando você quer melhorar de vida, vamos dizer, materialmente falando, a parte humana, ela vai até Deus para conseguir a parte material. Não uma relação imperfeita da parte humana para a parte material. Entenderam? É um pouco meio teórico agora, mas começarem a refletir que qualquer coisa que você tem que fazer na sua vida, passa por Deus primeiro, lembra? Deus em primeiro plano. Passa primeiro por Deus para a parte material. Se você quer algo com uma pessoa, passa primeiro por Deus para ir para outra pessoa. A parte humana, ela interage com as outras partes, como a natureza, como a parte material, como a parte espiritual, como a parte de outro humano. Mas não é uma interação direta, é uma interação indireta, porque a direta é somente com Deus. É a primeira teoria para vocês começarem a entender o que é energia sistêmica. Segunda parte da teoria de energia sistêmica. A parte autônoma, ou seja, a gente é autônomo, a gente pode fazer o que a gente quiser. E é livre para se relacionar diretamente com outras partes. Então eu posso me relacionar com a parte material, com outro ser humano, sem passar por Deus. Mas essa relação é imperfeita, porque a perfeição vem somente de Deus. Deus é todo. Fazemos parte do tudo, que é a interação Deus e parte. E o ser humano, nós, né? Tudo. Fazemos parte de tudo. As partes junto com o todo, que é Deus. Mas a gente é autônomo e quando a gente relaciona-se entre eu e outro ser humano, entre eu e a matéria, entre eu e a natureza, é de modo imperfeito. Porque não passa diretamente por Deus, né? Olha lá, o homem, ele começa a não obedecer os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus são leis que colocam regras no nosso comportamento humano para que também nos coloquem em comunhão com Deus, que haja primeiro uma interação com Deus para, com base nessa interação com Deus, a gente conseguir uma interação humana, material e também na parte
de natureza. Quando chamei, não respondeste. Quando falei, não ouvistes. Mas fizeste o que era mau aos meus olhos. Escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 65:12. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então a gente não pode fazer o que a gente quer. Por quê? Porque a gente tem que passar todo o nosso desejo, a nossa vontade, né? Primeiro para Deus, para que Deus intervenha, esteja junto para que você chegue em outra parte, não a parte direto com outra parte. A gente pode fazer uma interação parte-parte, né? Mas é um modo imperfeito, porque o ser humano, ele é imperfeito. Ele só chega na perfeição, ou chega próximo, né, dessa perfeição, quando está alinhado com Deus, com o pensamento de Deus. É uma teoria sistêmica, é uma energia sistêmica, com que as partes têm que estar independentes de Deus, estarem o tempo todo. Essa relação de dependência do ser humano com Deus é muito difícil de colocar na cabeça, mas coloque, pense aí. O ser humano, ele tem uma personalidade independente, autônoma, livre-arbítrio, mas é isso que Deus nos deixa de lição. Se você quiser viver de modo imperfeito, você interage primeiro com as pessoas, com as coisas, e esquece de Deus. Esquece de pedir, solicitar, estar com Ele e ser amigo dele primeiro, para que a sua vontade, o certo é isso, é sua vontade, passar primeiro por ele, para depois chegar em outra pessoa, para depois chegar na parte material ou natureza. Então, primeiro se faz a vontade de Deus, para depois fazer a sua vontade, para depois fazer a vontade da sua família, do seu filho, da sua esposa. Então Deus nos quer em relação de dependência. Agora alguém vai perguntar para mim, pô, mas por que ele quer dessa forma? Uma dependência. Tem coisas que a gente tem que começar a refletir um pouco mais. A gente começar a entender que ele quer com que tudo haja como se fosse um grande sistema, que estejamos em comunhão com Deus, grudadinho, coladinho com Deus, para que as bênçãos sejam nos dadas e para que a gente tenha condições também de dar a bênção para as outras pessoas. É como se a gente estivesse coladinho com Deus. Ele é tão grande, tão misericordioso, tão amoroso com a criação, nós, né, criaturas, que ele quer dar essa sabedoria, esse conhecimento, essas bênçãos, essa abundância para as pessoas que estejam coladas com Deus, coladinhas, tá certo? É a segunda parte da energia sistêmica, inteligência divina. Terceira parte, a parte ao negar o todo, ou seja, a gente nega a existência de Deus, não de falar assim, eu não acredito em Deus, não, nega essa lógica, nega também a sua origem, porque a gente veio de Deus, ou sua origem espiritual, dando poder à matéria, que é criatura e não criador. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Eis que nisso te respondo, não fosse justo, porque maior é Deus do que o homem. Jô, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podes fazer. Ou seja, nós temos autonomia para procurar diretamente a parte, outro ser humano, a matéria. Mas de fato, só damos fruto espirituais, só podemos evoluir espiritualmente ao entender de fato que Deus, Ele quer que a gente esteja junto, que como Deus fosse uma grande videira, que a gente somos os galhos da videira. A gente não pode viver sem estar junto, sem estar colado, sem fazer as coisas que realmente Deus alegra da criação, que Deus espera que nós façamos aqui na terra, que Deus espera que retornamos à nossa morada,
espiritual de forma evolutiva, para que ele nos receba de braços abertos e que a gente possa cumprir de fato a nossa missão aqui na Terra. Então, energia sistêmica envolve 3 partes, que vou colocar também aí no material de apoio, e começar a entender esse lado de dependência, esse lado de chegar primeiro para Deus para depois chegar na outra parte. Quando você começar a entender isso, você vai ver uma lógica, e a lógica do fruto, a lógica das bênçãos na sua vida vem dessa lógica, né? Que é o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, que vem muito a casar, vem muito a reafirmar o que eu estou dizendo, da energia sistêmica, que é a inteligência divina. É o 5º item. 4º item, vamos lá, tem 1, 2, 3. As partes sem o entendimento do propósito, do todo, se tornam imperfeitas. Somente o todo sabe o propósito de ter criado a parte. Então, se a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida, somos imperfeitos. Porque somente quem nos criou sabe o propósito de nós termos nascido, de nós estarmos passando por determinada coisa, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, é isso que o homem tem que entender. Parar de se achar mais que os outros, parar de se achar mais como se fosse um Deus. Não somos Deus coisa nenhuma, nem Deus nada. Temos a centelha divina, somos imagem e semelhança porque temos traços de Deus. E todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não foi criada pra gente, não. Tá? Eu conheço os planos que eu tenho para vocês, né? Deus, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar danos, planos de dar esperança e futuro. Ou seja, ele quer algo bom para o ser humano, ele quer que a nossa vida terrena seja ótima, maravilhosa. Grandes são os seus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Então estamos aqui para realizar obras. Essas obras, ele quer que passe por ele, por uma aprovação, por uma ajuda divina, para que a gente interaja com outras pessoas, interaja com a parte material. E qualquer escolha que nós fazemos, sem que haja participação de Deus na nossa vida, sem que haja o segmento, ou que a gente siga os propósitos de Deus, suas leis, seus mandamentos, fazemos a parte imperfeita, que é a interação parte-parte, que não faz parte dentro do programa, dentro da lógica da inteligência divina, dentro da energia sistêmica de Deus. Por isso que amai a Deus primeiro sobre todas as coisas, e o resto vai ser acrescentado para você. Você pode ter certeza disso, porque ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você quer, ele sabe o melhor para você. Então, esse conhecimento, essa sabedoria, esse Espírito Santo é dado para as pessoas que são dependentes de Deus. É essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Energia sistêmica, quinto princípio da energia. Agora vocês vão ser mais humildes, buscar conhecimentos e sabedorias, amor do Altíssimo, para que possam usufruir dessa abundância, dessa prosperidade, dessa esperança de um futuro melhor aqui também na Terra. Não é só lá, depois que morrer, não. Viva uma existência significativa, feliz, calma, tranquila, sem reclamações, né? Para que vocês possam entrar também aqui nessa abundância do grande sistema, da grande energia, que é Deus presente, não numa relação longe, mas presente ali, próximo de você, dentro de você, do seu lado, dos seus amigos, nos seus familiares, nas suas coisas. Todas as coisas que for fazer, agradeça a Deus, agradeça porque você tenta fazer o que? O mais certo a ser feito, buscar primeiro Deus, para que Ele te ajude de forma com que você consiga as coisas de forma indireta. A direta é Deus, a indireta é depois que passou por Deus, Deus te amplifica seu poder aqui, te dá as bênçãos, te dá os seus talentos necessários para você conseguir a parte material.
e também conseguir a parte espiritual e a essa interação entre as pessoas, conseguir uma satisfação de ajudar, de melhorar o mundo. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.